uma falta muito grave, o fato do plano não ter sido acionado. Olá, esse é o Poder Entrevista, eu sou o Pedro Linguitti. Hoje vamos entrevistar o prefeito de Congonhas, Minas Gerais, Anderson Cabido. Anderson tem 54 anos, filiado ao PSB, foi eleito nas eleições de 2024 para o mandato de 2025 a 2028. Recebeu 12.193 votos. Prefeito, eu te agradeço por ter aceitado o convite para essa entrevista. Prazer é meu, Pedro. Estamos aqui às ordens. Prazer poder falar para o poder. Começo essa entrevista olhando para o que aconteceu em 25 de janeiro de 2026, né? Foi uma data marcante, inclusive porque fazia aniversário de 7 anos do desastre da barragem de Brumadinho. Um reservatório da Vale na mina da Fábrica, né, que fica entre Ouro Preto e Congonhas, transbordou. Alagou uma área da CSN em Congonhas. Aí, menos de 24 horas depois, um segundo vazamento também é registrado. Queria entender um pouquinho quais atitudes a Prefeitura de Congonhas já tomou em relação ao acontecido. Desde o momento em que a gente foi notificado, a nossa Defesa Civil e a nossa equipe da Secretaria de Meio Ambiente vem atuando, né? Então, isso foi na manhã de domingo, e não pararam desde então, atuando no sentido de identificar exatamente o que aconteceu, o episódio, quais são as suas causas, procurando identificar, inclusive, ali responsabilidades, e, ao mesmo tempo, a gente agindo de maneira a mitigar os impactos que os dois episódios trouxeram para o município. Então, a nossa Defesa Civil agiu no sentido de identificar se havia, inclusive, algum tipo de risco humano a esse acidente que teve, e o nosso meio ambiente, procurando apurar também os danos ambientais. A nossa equipe foi a campo e, imediatamente, a gente entendeu a dimensão grande, grave, que era esse problema, e tomamos as medidas, né? As principais medidas, elas têm a ver com a autuação da empresa, né? Então, a gente está concluindo o processo de autuação. A gente já aprendeu há muitos anos aqui em Congonhas, né? Congonhas é uma cidade mineradora desde sempre. Então, a gente já aprendeu há muitos anos que, com essas empresas, a gente precisa fazer as coisas dentro de um perfil técnico muito bem feito, de uma forma com bastante qualidade técnica, para que ele não possa ser questionado ali na frente. Então, as autuações aconteceram, estamos preparando a lavratura das multas, né? Mas, em paralelo a isso, a gente paralisou as atividades, né? Suspendemos o alvará de funcionamento da Vale até que eles manifestassem para a gente, através de documentos e de outros termos, né, de termos de compromisso, que não há mais risco nenhum em nenhuma outra estrutura. Vale lembrar, Pedro, que nós não estamos falando de estruturas ligadas a barragens de rejeito. Nós estamos falando de estruturas de drenagem de águas superficiais que se romperam, né? E no que elas foram, não é exatamente se romperam, né? Elas saturaram, porque imagina como se fosse, o que é um SAMP, né? É uma estrutura que armazena a lama, e a água limpa vai passando por cima. Só que só em Mina de Viga, que é o segundo episódio, são 250 estruturas como essa. Então, elas foram sendo saturadas e o volume de água cada vez mais crescente, e fez uma grande enxurrada, né? Um tsunami ali, que saiu arrastando muita sujeira, muito material, muita lama, derrubando as matas, as árvores, destruindo estradas até chegar no rio, né? E, obviamente, a Soreana impactando fortemente o nosso rio. Então, para poder termos a garantia de que um terceiro episódio na Vale não acontecesse, a gente suspendeu o alvará de funcionamento da Vale até que ela comprovasse ao município que todas as medidas de segurança já haviam sido tomadas e que a adequada manutenção
dessas estruturas chamadas Santos tivessem sido feitas. Queria entender exatamente um pouquinho também sobre a suspensão do alvará. O senhor poderia explicar se essa suspensão temporária ela é uma atitude padrão ou extraordinária? Não, totalmente extraordinária, né, diante da gravidade e da dimensão do problema. Bem, segundo a Secretaria Municipal, tem 24 barragens de rejeito, né, na região. Muitas dessas estruturas elas são mais antigas, a população se diz um pouco assustada, e alguns especialistas veem Congonhas como uma, aí eu abro aspas aqui, uma bomba relógio. Eu queria entender também que medidas a prefeitura e o governo, né, porque cabe também a todo esse órgão, estão tomando para garantir a integridade das estruturas e a segurança dos cidadãos também. Vale lembrar que e não está aqui um jogo de empurra, né? Só entendendo as atribuições do governo do Estado, junto com a Agência Nacional de Mineração, é quem licencia e autoriza as atividades de barragens, né? Cabe ao município, subsidiariamente, fazer o acompanhamento, o monitoramento, a fiscalização. Municípios como o nosso, que apesar de ser um município pequeno, 54 mil habitantes, mas é um município minerador, então, historicamente, e aqui em Congonhas assim, foi assim, foi ao longo do tempo constituindo e criando estruturas relativamente robustas, quando a gente olha o porte do município, de fiscalização e de acompanhamento. Então, hoje a gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas que é bem estruturada, tem seus fiscais efetivos do município, que são valorizados, que tem toda a competência técnica, que tem todo o aparato técnico para poder fazer o seu trabalho, né? Assim como a nossa estrutura de defesa civil, que é uma defesa civil também robusta, capaz de fazer aquilo que está sob a responsabilidade delegada ao município, né? As barragens de rejeito em Congonhas, nenhuma delas nunca entrou sequer no risco 1. Então, só para a gente poder considerar, a gente tem barragens de rejeito e tem aquelas que estão em risco 1, 2 e 3. 3, para tudo, encerra tudo, fecha tudo, não pode acontecer nada ali, né? Então, nenhuma das barragens de Congonhas sequer entrou em nível 1. E todas elas estão em processo de descomissionamento. E essa foi uma ação muito importante que o município tomou sempre, de exigir que todas as nossas barragens fossem descomissionadas, em especial aquela que é considerada uma das maiores de Minas Gerais. Então, a gente conseguiu com que essas barragens entrassem em processo de descomissionamento. Então, Pedro, é importante a gente entender. Quando a gente fala, então, de um processo de descomissionamento, parece uma boa notícia, né? Assim, parou de jogar minério ali dentro, começa a esvaziar aquela barragem, é o que está acontecendo. E, de fato, é uma boa notícia, com certeza é uma boa notícia. Só que, o que acontece? Aquilo que ia em forma de rejeito para uma barragem passa a ser empilhado a seco. E o grande problema ambiental dos municípios mineradores, e o nosso aqui é o caso, é a poeira. Então, ao encerrar as barragens, a gente está no processo de agravamento da situação de poeira nesses municípios. Por quê? Porque não existe ainda uma tecnologia infalível de contenção da poeira na medida em que você começa a pegar o rejeito seco e vai empilhando ele em grandes pilhas de rejeito, né? Então, o que é uma pilha de rejeito? É um monte de terra acumulada ali, desnuda, porque leva tempo até que a pilha fique concluída, para você fazer a revegetação daquela área. Então, você sai de um problema, tudo bem, é um problema que afeta vidas, né? Então, a barragem, de fato, tem que acabar, mas a gente vai para um outro problema, talvez menor um pouco, mas que agrava essa situação de poeira, ou seja, os municípios permanentemente sendo penalizados. Quem é responsável para resolver essa situação, na visão do senhor? É a própria empresa, não há dúvida, né? Essa responsabilidade é da empresa dela mitigar os problemas causados, né? Os danos ambientais, inclusive
danos ambientais dessa ordem, né, de geração de poeira, e imagina o desconforto que é, para não falar do impacto à saúde das pessoas, a sujeira que a cidade fica, mas imagina o desconforto da dona de casa, que tem que todos os dias, 2 vezes, 3 vezes por dia, limpar a sua casa por conta da poeira, né? Então, a dona de casa, o comércio, né? Então, de fato, esse é um problema que o município nosso, desde 2011, Pedro, a gente tem aqui uma legislação muito robusta, ela foi copiada em muitas outras cidades. Congonhas foi o primeiro município minerador do Brasil a ter uma legislação ambiental focada especificamente na mineração, e ela nos ajudou muito nesse enfrentamento da situação. Mas, mesmo assim, é um esforço hercúleo, as empresas são permanentemente multadas por conta disso. Inclusive, no final do ano passado, aplicamos multas pesadíssimas aqui por conta de um fenômeno que a gente costuma chamar aqui de nuvens de poeira, né? E, enfim, a gente tem esse problema. É um problema tecnológico por detrás, né? Porque não existe hoje uma tecnologia infalível, que seja pelo menos do conhecimento nosso, de como conter e combater esses episódios de poeira que, com o fim das barragens, eles vão se agravando. Aí, falando em responsabilização e também retornando ao dia 25 de janeiro, a Vale disse que ia tomar providências. Já foram tomadas? O senhor considera? Então, eu recebi hoje, no dia de hoje, né, toda a documentação. Na verdade, acabamos de receber, deve ter uma meia hora, toda a documentação da Vale. Ela tinha até o dia de amanhã para poder entregar os documentos com as respostas solicitadas pelo município, com as informações, com as análises técnicas, né, de tudo que aconteceu, as devidas explicações. Então, aquilo que ela já tem em mãos, ela, aparentemente, nos informou, né, esse material ainda vai ser estudado. Mas o que a gente teve da parte da Vale, ela veio nos perguntar se, com a suspensão de alvará, ela estaria proibida, inclusive, de fazer essas obras de manutenção e de reparo. Obviamente que não estão, e a gente já informou, olha, não, podem continuar com as obras de reparo e de manutenção, porque elas são emergenciais. Então, essas obras de reparo e manutenção estão sendo realizadas, mas ela não vai conseguir realizar tudo, porque tem uma parte que só consegue fazer depois do período de chuvas. Você imagina, todos os anos aqui, Pedro, a gente faz, a prefeitura, com recursos próprios, a gente faz o desassoreamento do nosso rio. É um rio que já recebe muita contribuição de águas que vêm da mineração, então ele é assoreado, levemente assoreado, todos os anos, né? E a gente tem que desassorear porque a gente tem problemas crônicos de enchentes aqui. Então, se eu não vou lá e não limpo o rio vai dar enchente, né? Então, com esse episódio, o rio ficou altamente assoreado. E não dá para colocar máquina agora dentro do rio, a Vale irá querer colocar máquina agora lá dentro do rio, porque ela não consegue fazer isso, desassorear o rio, vai ter que esperar o período de seca. Então, o que a gente vê agora para os próximos dias é um risco muito maior, nesse período de chuvas, do município sofrer de enchentes. Por quê? Porque o rio está assoreado, então elevou o nível do rio. Ainda tratando, por exemplo, da questão do assoreamento, ou também a dona de casa que você mencionou, a mineração ela é central, né, para a economia do município. Mas também Congonhas tem uma forte vocação turística, principalmente pela questão de Aleijadinho. Queria entender qual a avaliação da prefeitura hoje do impacto da atividade minerária sobre o turismo e a imagem da cidade. Então, vou te dar uma informação muito rápida, bem ilustrativa, que, por um exemplo, eu vou conseguir responder. É óbvio, a gente viu a imprensa nacional toda noticiando o que aconteceu aqui em Congonhas no domingo, na segunda, né? O que aconteceu no dia seguinte? Os nossos hotéis e pousadas
recebendo desmarcação de reservas. Reservas sendo canceladas de pessoas que desejavam visitar a nossa cidade, com medo, porque, na verdade, tem muita gente achando que a barragem vai romper, que a vida está em risco, que a cidade está inviabilizada. Não aconteceu isso, né? Mas essa imagem hoje que a mineração criou para o nosso país, né? Ela é tão ruim que as pessoas, diante do episódio que seja, por menor que ele seja, e esse não é um episódio pequeno, né? Já torna aquele território ali desinteressante. Ah, não vou visitar para Congonhas, não vou visitar em Congonhas não, porque lá tem risco disso, daquilo. Não tem risco nenhum, não tem risco nenhum. Mas a notícia corre, então o município acaba sendo impactado. Nós que estamos aqui construindo justamente alternativas à mineração, trabalhando uma estratégia de diversificar a economia municipal para a gente se tornar menos dependente da mineração, a própria mineração sabota essa estratégia com episódios e situações como essa. O senhor mencionou que acabou de receber, né, algumas respostas da Vale. Queria entender, a prefeitura confia nas respostas e no plano de emergência apresentado pelas mineradoras? Veja bem, esse também é um ponto importante, né? Eu não posso dizer que confia, a gente ainda não analisou a documentação para poder olhar para aquilo ali e falar, pô, isso aqui é letra, isso não é verdade, né? Assim, então, essa análise a gente não fez. Agora, existe hoje um plano de gestão de riscos, né? Que inclusive aqui, onde ele tem o nome, que a gente divulga para a cidade toda, porque a gente tem aqui, por exemplo, simulados de emergência. Tem um dia no ano que a gente faz um simulado com a cidade toda, as sirenes tocam, todo mundo tem que ir para as áreas seguras e tudo mais. É um exercício que a gente faz anualmente, inclusive, em 2025, a gente fez a maior edição desse simulado. E ela é feita em conjunto com as empresas, porque aqui não é só a Vale, a gente tem a Vale, temos a CSN, temos a Gerdau, temos outras empresas. E essas empresas estão junto com o município, junto com a Defesa Civil do Estado, com o Corpo de Bombeiros, com as forças de segurança, num comitê que criou um plano de ação diante de ocorrências como essa, que se chama AGIR, aqui a gente tem esse nome, né? AGIR, que é um plano de gestão de riscos. E ele não foi acionado, isso nos entristeceu bastante também. A gente achou isso uma falta muito grave, o fato do plano não ter sido acionado. Ele não é um plano só da empresa. Então, quando você fala assim, o plano que a empresa apresenta, esse plano é um plano conjunto do município, com a empresa, com vários órgãos de segurança e tudo mais. Mas a empresa não acionou esse plano, né? Então, tanto é que o município foi ser informado do primeiro episódio às 11 da manhã, pela CSN, quando a CSN foi inundada, né? Não foi nem pela Vale que deu origem. Então, isso a gente nem considerou esse episódio um episódio muito grave, porque o nosso plano é justamente para, eventualmente, mobilizar pessoas, retirar pessoas de áreas de risco, na hipótese de algo mais grave acontecer e tudo mais. E ele não foi acionado e a empresa também precisará responder por isso. Falando nessa tristeza, o que o trauma de Brumadinho, Mariana, ensinou ao poder público, na visão do senhor? Então, o trauma que existe das barragens, ele é um trauma, em alguns lugares, talvez ele tenha sido superdimensionado, tá, Pedro? É importante dizer isso. Em alguns lugares, o, o crime que aconteceu, eu não tenho uma outra palavra, mas assim, o crime que aconteceu, ele foi
reverberado por outros interesses, especialmente interesses políticos, de gente querendo, né, assim, se promover através de um episódio tão triste como esse. E o que esse trauma reverberado por essas situações que eu estou te falando criou? Criou um nível de adoecimento mental das comunidades impactadas ou potencialmente impactadas enorme. Criou uma desvalorização do patrimônio dessas pessoas. Então, só para poder trazer essa ilustração, Pedro, aqui da nossa cidade. Em Congonhas, eu acredito que houve um auê muito maior, uma utilização completamente equivocada desses episódios das barragens, tacando um terror exagerado na população. E o que isso causou? Causou um adoecimento, e a gente tem indicadores que mostraram isso, um adoecimento das pessoas que estavam ali na zona de autossalvamento, né, que é na mancha das barragens que a gente tem aqui, né, que estão sendo descomissionadas, mas ainda existe essa mancha que vai diminuindo à medida em que as barragens vão fechando, né? E houve uma desvalorização dos imóveis, do patrimônio dessas pessoas. Então, a pessoa que tinha ali uma residência que valia 400 mil, ela não consegue vender hoje por 200 mil. Ainda é assim. Então, esse trauma está muito vivo, né, do que aconteceu, e a gente trabalhando para poder combater esse trauma. Mas, infelizmente, episódios assim que aconteceram agora não ajudam a gente a superar isso, ainda que não tenha definitivamente, e eu insisto nisso, nada a ver com barragem, mas acaba, como envolve a mineração, todo mundo já associa as coisas, e esse trauma ressurge novamente. Então, assim, os municípios aprenderam, eu imagino assim, que isso tem que ser tratado com muita, muita, muita responsabilidade, porque nós estamos falando de vidas humanas que estão adoecendo, que estão, né, sofrendo, e estão perdendo patrimônio. Então, é difícil, porque é uma linha tênue. Porque, da mesma forma que a gente tem que agir com absoluto vigor, a gente não pode fazer muito escândalo, porque senão eu adoeço as pessoas e desvalorizo o patrimônio delas. Então, você replica o dano, né? O senhor considera que as mineradoras aprenderam com o que aconteceu em Brumadinho? Aí saindo do poder público e falando sobre elas especificamente. É porque existem muitos aprendizados do episódio de Brumadinho. Muitos, muitos, muitos. Então, algumas coisas elas talvez tenham aprendido. Outras coisas ainda não, e o país e a nação precisa também aprender com elas, né? Não é possível que os processos de reparação, por exemplo, estejam demorando tanto. E aí não é um problema só da mineradora, acho que você concorda comigo, né? O problema da nossa justiça, o problema dos nossos órgãos todos de fiscalização, dos outros interesses todos que vão atravessando no meio do caminho e tudo mais. Então, assim, esse aprendizado, ele precisa acontecer, porque as pessoas que foram eventualmente impactadas diretamente, quanto tempo levou e ainda está levando para elas serem indenizadas, meu Deus, assim, não faz sentido isso. Não dá para falar que esse é um aprendizado só da empresa, esse aprendizado tem que ser da sociedade como um todo, né? E do Estado brasileiro, né? Agora, pós o problema do acidente, o crime, seja, de Mariana, né, da Samar, concomitante ali com o de Brumadinho, depois dos episódios de Brumadinho e Mariana, e meio que concomitante ali, surgiu o Plano Nacional de Segurança de Barragens.
E o Plano Nacional, ele coloca muito mais conhecimento técnico, muito mais ciência nessa discussão, eliminando, por exemplo, as barragens a jusante, né, eliminando algumas, determinando, né, práticas novas de monitoramento da segurança dessas barragens, fazendo coisas que não eram feitas antes. Então, nós, como leigos, olhamos para as novas normas e a gente precisa confiar nessas novas normas e acreditar que elas estão sendo praticadas, né? Então, espero que esse aprendizado das empresas e o entendimento de que elas precisam seguir novas normas, as normas agora de segurança da barragem, e acho que isso está acontecendo, tem servido de aprendizado, porque o dano que foi gerado para elas, mas, sobretudo, para a sociedade, para os impactados, é gigantesco, monumental, e Deus permita que nunca mais isso aconteça. E o que o Congonhas está propondo agora, viu, Pedro? Nós estamos propondo agora inaugurar o debate sobre a normatização das estruturas de SAMPs e drenagem, que foi o que falhou aqui, e não existe hoje uma norma técnica definitiva que tenha virado lei sobre essas estruturas. Então, é importante que a gente debata agora quais são as normas para evitar que episódios como os que aconteceram aqui nessa semana se repitam, entendeu? Então, são aprendizados que é como se fosse um acidente de avião, né? A gente tem que investigar aquilo ali ao máximo para adotar novas práticas e evitar que isso se repita. Perfeito. Muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Te agradeço pelo tempo que o senhor tomou aqui com a gente para conversar sobre a situação. Beleza, Pedro. Um abraço para você também, viu? Prefeito, em nome do Poder 360, eu te agradeço uma segunda vez por essa entrevista. Também te agradeço, web espectador, por assistir a este programa. Essa entrevista foi gravada online em 30 de janeiro de 2026, em Belo Horizonte e em Congonhas. Para ficar sempre bem informado, se inscreva no canal do YouTube do Poder 360 e também ative as notificações para não perder nada. Obrigado.